seus filhos, quando eles dizem, pai, estou com fome, você vai deixar de trabalhar um dia de sábado? Deus não suporta. Deus é amor, sim ou não? A palavra de Deus é vida, sim ou não? Jesus voltar, sim ou não? E aí chega a segunda voz e diz, olha, você acha que Deus é amor? Ele vai se importar que você trabalhe um dia de sábado? E aí tem indivíduo que diz assim, olha, que nada. Primeiramente você tem suas contas, suas coisas, paga tudo que você tem. O indivíduo já passou o limite no cartão, porque ele sabe até onde ele vai. Mas o indivíduo vai lá e ultrapassa tudo, e é naquele momento que quer mexer no que é de Deus. E é naquele instante ele disse, ouve a segunda voz e disse, olha, você paga tudo, e o que sobrar, você dizima e oferta. É assim que funciona com Deus? É assim? Aí ele vê a segunda voz e começa a argumentar nos ouvidos de muitas pessoas, e tem muitos sambalates que estão ouvindo essas pessoas. Mas a segunda voz, eu vou para o terceiro versículo, e a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem as minhas. Vamos lá, o terceiro versículo vai ser mais forte ainda. Versículo capítulo 10, versículo 16. Diz João ainda, capítulo 10, versículo 16. Diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deixe o quê? Ainda, para aí rapidinho, para aí. A Bíblia está dizendo assim, ainda tenho outras. Se ele tem outras, e ovelha significa que eu e você, não é isso? Ovelhas somos nós. E aprisco, o que é aprisco? O que é aprisco? Igreja, não é isso? E olha só o que Deus está falando. Vamos lá, olha só o que está falando. Versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém o quê? Conduzi-la. Ele está dizendo, a mim me convém conduzi-las. Elas não fazem o quê? Ouvirão a minha voz, e então haverá o quê? Haverá um só rebanho e um só pastor. Meus queridos, eu levei a entender que esse versículo está dizendo para mim, olha, Deus, Ele tem muitas pessoas, ovelhas sinceras, dentro do catolicismo, dentro do espiritismo, dentro do candomblé, dentro da umbanda, dentro lá de todas as denominações, da Assembleia, da Batista, de todas as 1000 igrejas que existem na face da terra. Deus tem ovelhas sinceras que estão lá, e Ele diz, olha, cabe a mim ir buscá-la e conduzi-la. Ele diz que Ele vai conduzir essas ovelhas até onde vai ter somente um rebanho e somente o quê? E um pastor. E aí algo me chama a atenção, sabe o quê? Que eu percebo que essa igreja, ou as pessoas hoje procuram igreja como se procura, sabe o quê? Sapato. Eu quero ver a mulher ou o homem que vai numa loja de sapato e vai comprar um sapato folgado ou apertado. Vocês vão comprar? Vocês vão comprar um sapato que fica adequado em seu pé, é ou não é? E as pessoas estão indo no mesmo rumo, procurando igreja como se procura sapato. E ainda tem indivíduo que se chateia com o irmão dentro da igreja e diz, meu irmão, eu vou abandonar a igreja e vou embora. Gente, criatura de Deus, não abandona não, criatura. Igreja agora é o que? Virou o que? Agora você abandonar Deus. Quem não começa esse negócio aí, eu vou abandonar a igreja, vai para onde? Vai viver no mundão? Porque só tem dois tipos de igreja, a verdadeira e a falsa. Tu vai para onde, pelo amor de Deus? Porque daqui a pouco eu vou te mostrar a igreja dentro da Bíblia, a igreja verdadeira. E aí o indivíduo fala, existem pessoas que dizem assim, olha, eu gosto de fumar, eu quero uma igreja que fuma, esse indivíduo vai achar, não vai? Vai. E aí eu tenho um primo que ele já foi da Adventista, da Esbravador, hoje ele está numa igreja que gosta de tomar um midnight. E aí ele vai achar essa igreja ou não vai? Vai. E aí ele diz assim, socialmente, ele só chega em casa todo torto. E é social, só chega em casa torto. E aí, pronto. Aí tem pessoas que dizem assim, olha, eu quero uma igreja que possa casar homem com homem, mulher com mulher. Vai achar ou não vai? Vai. Quando eu entrei na igreja, mas eu vou dizer um segredo aqui, minha esposa não está nem aqui. Olha só, quando eu entrei na igreja, eu era tão mulherengo que eu abandonei droga, abandonei tudo. E aí eu falei, vou agora para uma igreja. E agora quando eu chego na Adventista, eu falei, olha, a única coisa que eu não posso largar é mulher. Então na igreja Salomão teve várias mulheres, eu posso ter várias mulheres na igreja. E quando eu chego lá na Adventista, e aí conversando com o ancião, e aí eu disse, rapaz, e funciona assim. Ele disse, meu irmão, isso aí não é uma pomba gira, isso é um pombal girando.
isso é um pombal girando. Aí ele começou a me explicar que Salomão, aquilo tudo, e aí eu entendi. Mas existem pessoas que vai procurar a igreja que podem casar com várias mulheres, e ele vai achar o tipo de igreja que ele vai casar dessa forma. E eu disse a você, tem pessoas que procuram igreja como se procura sapato. Meus queridos, olha só, e qual é a igreja? Deixa eu ganhar tempo, cadê a hora? Tem hora aí, gente? Vai falando aí, viu? Qualquer coisa dá um sinal que eu dou mais meia hora depois de dar o sinal. Vamos lá, olha só, qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja? Eu acho que eu vou falar uma coisa para vocês, né? Uma pessoa está procurando uma igreja, aí tem uma amiga de minha mãe que chegou lá em casa e eu tenho intimidade com ela, e aí ela chegou assim, eu fiz um convite a ela, vou fazer uma oração na igreja, ela fez um convite, eu chamei minha mãe foi, e ela disse, adventista é uma igreja fria, morna, eu não me adequado muito para adventista não, e eu gosto de igreja de fogo e não sei o que. Eu falei, minha irmã, a dona me disse assim, adventista não realiza milagre, lá não expulsa demônio. Eu falei, não expulsa, filha, porque o demônio nem lá não entra, lá ele não entra não, porque só tem a presença de Deus. E aí eu falei, tu se você gosta de uma igreja que pega fogo, minha filha, coloca água na bacia, coloca fogo e fica pulando, e aí pronto, minha irmã, a igreja de fogo, seja fogo dentro de casa também. E aí ela, brincando com ela, chegou, pronto, mas não foi para a igreja quando eu convidei, mas dentro da Bíblia, vou te mostrar a igreja verdadeira, a criatura de Deus. Abre aí Apocalipse, vai, capítulo 12, versículo 17. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E Deus diz, olha, a mim me convém conduzi-la, e haverá só um rebanho, só pastor, só nenhum aprisco só. E aí pronto, Jesus vai conduzir a igreja dele. Tá aí, olha, e tem mais, tem um livro, se eu não me engano, eu não lembro aqui a passagem do celular ali, a citação, Ellen White, ela diz assim, a nossa escritora Ellen White, ela diz assim, olha, existe, antes do fechamento da porta da graça, existe uma grande quantidade de pessoas nos últimos dias, vão vir lá da igreja pentecostais, enquanto muitos dessa igreja vão ter que sair para dar lugar àquelas pessoas. Não seja nem eu nem você, continua firme. E diz assim, olha, e Ellen White diz assim, olha, uma mulher inspirada por Deus, diz assim, olha, e existe um grande, ela acrescenta, e existe uma grande multidão, um grande número dentro da igreja católica, que são mais fiéis para obedecer e proceder de acordo com os ensinamentos bíblicos e a verdade do que muitos adventistas do sétimo dia. É muito forte. Meus queridos, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, vocês já abriram aí, e agora eu vou ler para vocês que diz assim, olha, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, um versículo bem conhecido, que está escrito no Bíblia, quem conhece aqui, diz assim, irou-se quem? Quem é o dragão? Satanás. Contra quem? Contra a mulher igreja. Vocês já até responderam. E foi pelejar contra quem? Os que fazem o quê? E tem o quê? Deixa eu te falar uma coisa. Estava dando um estudo bíblico pentecostal. 2 pentecostais. Um terminou, já está dando sábado, só não tomou decisão ainda da adventista. Mas aí de vez em quando está comigo. E aí um dos pentecostais, no momento da guarda do sábado, ele falou uma coisa. E aí nós começamos, né? O estudo começa 2h30 da tarde, quando nós vai ver já está 9 da noite. Um estudo pentecostal. Eu não vi nem a hora passada. Começa 2, 3, quando vai ver já é 9 da noite. E aí um chegou e disse assim, olha, que falou sobre a igreja verdadeira, aquilo tudo, e aí ele disse, olha, o testemunho de Jesus que aqui fala os evangelhos que Jesus deu como testemunho, Mateus, Marcos, João, e aí começa a citar Lucas. Aí eu falei no meu pensamento, né? A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento e ignorância, porque a Bíblia se explica por si própria. Aí, mas você sabe qual é o testemunho de Jesus que fala aí? A Bíblia fala que Satanás irou contra a mulher, os que foi guerrear contra os restantes, que guardam o mandamento de Deus e guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? Qual é? Vocês sabem. É o quê? O espírito de quê? Da profecia. Mas só que você tem que mostrar ao nosso irmãozinho que não conhece, para ele conhecer, porque dentro da Bíblia ela fala, abra aí, Apocalipse capítulo 19, versículo 10.
Abre aí. Nós vamos entender agora se é mesmo. E a igreja verdadeira está dentro da Bíblia, gente. Não está dizendo adventista do sétimo dia, não está dizendo assembleia, não está dizendo batista, mas ela diz as características. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Todos acharam? Amém. Diz assim: prostei-me, João, aqui é João, prostou perante alguém. E diz assim: ó, prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. E olha só o que esse ser falou. E ele, porém, me disse: vê, não faça isso, João, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? Pois o testemunho é o quê? O espírito da profecia. E algumas pessoas ainda, eles não acreditam nos livros da nossa irmã Ellen White, e ainda critica. E aqui a Bíblia, aqui a igreja, a Bíblia está dizendo que a igreja verdadeira são aquela que está sendo perseguida, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu fiquei irradiante quando eu vi, sabe o quê? Um pastor pentecostal. E ele, na live dele, disse, ele rebateu uma live que ele fez, porque começaram a dizer que ele era herege, porque ele estava dentro da igreja dele, e olha só o que aconteceu. E ali naquele momento eu não entendi. Quando eu fui ver, assistir o vídeo no olho, eu percebi que um pastor pentecostal, e ele começou a dizer: olha, gente, eu não sou herege, não acredito nas ideologias dos adventistas do sétimo dia, mas não tem como dizer que essa mulher não é inspirada e iluminada por Deus.